Então, continuando com a resolução da prova de Física da UNP para o vestibular de Medicina 2016.2, a gente tem aqui a questão 43, uma questão de cinemática, né, que envolve as equações do MRUV, né, as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, porque trata-se de uma questão de queda livre, né? E a questão de queda livre, quando a gente está em queda livre, a gente desconsidera aí a resistência do ar para essa questão. Então vamos lá, mas vamos ler a questão, né? No instante em que o corpo A é abandonado de um ponto de 300 metros acima do solo, o corpo B é lançado do solo no sentido ascendente, né? Então aqui, ó, a gente tem o corpo A e aqui a gente tem o corpo B. Esse corpo A aqui, ele está sendo abandonado. Olha só, essa informação aqui, ó, ela é muito importante. Quando ele diz que um corpo ele é abandonado é porque a velocidade inicial dele é igual a zero. Então, velocidade inicial de A é igual a zero. Beleza? E aí o corpo B ele foi lançado. O corpo B ele foi lançado para cima. E se ele foi lançado, ele tem velocidade. O vetor ficou meio torto aqui. Ele tem velocidade inicial, diferente do corpo B. Tranquilo? Então o que é que está acontecendo? Esses dois corpos eles vão se encontrar numa altura aí de 120 metros do solo. Então eu vou colocar aqui a posição inicial, a posição final, e aqui a gente tem um ponto de encontro entre esses dois corpos. Ok? Corpo B, corpo A, e aqui mais uma vez o corpo B e o corpo A se encontram a uma altura de 120 metros do solo. Então, essa altura aqui, que eu vou chamar de H1, ela vale 120 metros. Ficou meio feioso aí, mas espero que vocês entendam. Eu ainda estou me familiarizando aqui com essa canetinha. Ora, ele diz que a altura de onde essa pedra A, esse corpo A, foi abandonado é de 300 metros. Ora, se do solo até o ponto de encontro da colisão é 120, então resta, eu vou chamar aqui H2, resta 180 metros. Beleza, de Creuza? Vamos lá. Olha só. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que vai amarrar essa questão? Ele quer saber qual a velocidade, né? A pergunta da questão é qual é a velocidade, e essa aqui é a pergunta da questão. Quanto é a velocidade inicial do corpo B? Beleza? Então, uma coisa que está amarrada aqui, que a gente pode resolver tranquilamente, é o seguinte. A gente tem como calcular o tempo de queda da esferinha A, da bolinha A, até o ponto de encontro. Por quê? Porque eu tenho a altura, que é 180 metros, e eu tenho como calcular esse tempo de queda tranquilamente. Mas por que eu estou interessado em calcular esse tempo de queda? Porque, além do ponto de colisão ser uma altura incomum, né, 120 metros é um valor que amarra dizendo que elas duas se encontram a 120 metros. Mas existe uma outra coisa que é o instante de tempo. Por quê? Porque na medida que um foi abandonado, o outro foi lançado. Então, o tempo de queda de A para o ponto de encontro vai ser o tempo de subida de B para o ponto de encontro. Então, ó, vamos lembrar aqui as equações, a equação principal que a gente vai usar aqui, ó, a equação horária da posição no movimento uniformemente variado. Quem lembra dessa equação aqui? Né? Ela é normalmente colocada nos livros com S, né, S0, V0, aceleração, só que como trata-se de uma questão de movimento vertical no vácuo, né? Então a gente substitui por H e a aceleração pela gravidade. Beleza. Então, para a gente calcular esse tempo de queda da esferinha A, eu vou adotar o referencial positivo para baixo, ou melhor, ele crescente para baixo, né? Ele cresce para baixo. Então, quando eu faço esse referencial do ponto inicial aqui sendo zero, eu tenho aqui uma facilidade para resolver minha equação. Então, eu adotei meu eixo de referência de cima para baixo, e aí eu forço com que minha altura inicial seja igual a zero, sendo a velocidade inicial também igual a zero. Isso tudo aqui é para o corpo A. Ok? Então, ó, se eu isolar aqui o tempo, ó, tempo ao quadrado vai ser igual a 2 vezes h dividido por g. Tempo vai ser igual a raiz quadrada de 2h dividido por g. Perfeito? Então, isso aqui é uma maneira que eu tenho de calcular o tempo de queda de um corpo. Isso se ele estiver no vácuo
e também se ele não for lançado para baixo, ou seja, se a velocidade inicial dele for zero. Essa aqui é a condição. A condição aqui, a velocidade inicial ser zero. Aí você fica com essa equaçãozinha aqui bem reduzida. Então a gente já tem como calcular esse tempo de queda tranquilamente do corpo A. Quem vai ser o tempo de queda do corpo A, que vai ser o tempo até que ele se encontre? Vai ser raiz quadrada, obedecendo aqui essa equação, de 2 vezes a altura, que é 180 metros. Né? Aí você pergunta, não, mas aí ele não vai cair os 300 metros? Não, mas eu estou preocupado com o tempo até que ele se encontre. Né? O que vai finalizar a minha questão aí é o ponto de encontro. Então a altura vai ser de 180 metros e a aceleração da gravidade aqui ele arredondou para 10. Né? Isso, 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, ó, isso aqui vai dar a raiz de 2 vezes 180, 360 dividido por 10, que vai dar 36. Raiz de 36 vai dar o quê? 6 segundos. Então eu tenho o meu tempo de queda do corpo A até o ponto de encontro, a 120 metros do solo, né, onde o corpo A percorre os 180 metros, e isso aqui já vai me dar subsídio para poder calcular a velocidade inicial. Para a gente calcular a velocidade inicial do corpo B, né, para a gente calcular isso aqui, a gente também vai usar a mesma equação. A mesma equação a gente vai usar. Veja só o que é que vai acontecer. Lembrando aqui a equação aqui em cima, h igual a h0 mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2. Eu vou repetir aqui para você fixar na sua mente. Então, ó, h igual a h0 mais v0t mais gt ao quadrado dividido por 2. Tranquilo? Muito bem. Percebam que eu adotei o referencial de cima para baixo quando eu tratei da bolinha A. Né? Então, eu tenho aqui, ó, a bolinha A aqui, eu adotei o referencial. Como são dois problemas, é um mesmo problema que eu estou partindo ele, né? Eu estou dividindo ele, eu estou tratando a independência dos movimentos aqui. Estou olhando o corpo A sem perceber o corpo B ainda. Eu vou fazer a mesma coisa com o corpo B, né? Porque quando chega a colisão, quando eles se encostam no outro, acaba o problema. Então, para facilitar a minha vida aqui, a nossa vida, eu também vou adotar o eixo o referencial com o H0 igual a 0. Tá certo? Então, ó, esse verdinho aqui que eu acabei de colocar diz respeito à bolinha B. Então, como é que a gente vai resolver isso? Ó? Quem vai ser a minha altura? Quem vai ser a minha posição final? Quanto que minha bolinha B vai andar até o ponto de encontro? Os 120 metros. Então, aqui, ó, os 120 metros, até o ponto de colisão. Ok? Então, ó, H0 vai ser igual a 0, porque eu forcei o meu referencial ser para cima. A minha velocidade inicial é a pergunta da questão. Eu vou chamar V0 de B. Tempo é os 6 segundos que a gente já tinha calculado. A aceleração da gravidade é 10. 6 ao quadrado dividido por 2. Só substituir aqui os valores. Okay? Então tem aí um erro, né? Coloquei um errinho aqui. Coloquei propositalmente. É mentira. Por que essa aceleração da gravidade aqui a gente tem que colocar negativa? Por que a gente tem que colocar a aceleração da gravidade negativa? Porque, veja só, se eu adotei o meu referencial para cima, olha só a minha bolinha B aqui. Ó. Essa bolinha B está subindo, ok? A velocidade inicial dela aqui está para cima. Então, ela tem uma velocidade positiva. Só que todo corpo que sobe aqui, né, ele não tem propulsão. Né? Ele vai subir e, de repente, ele vai parar. Ele, então, desenvolve um movimento retardado. A gente tem aqui um movimento retardado. E para que o movimento seja retardado, é necessário que, se a velocidade é positiva, a aceleração ele tem que ser o quê? Negativa. A gente tem movimento acelerado quando o movimento ele é acelerado quando ou V é positiva e G é positiva, ou V é negativo e G é negativo. Então, ó, ou os dois, né, os dois têm que ter o mesmo sinal. Ou os dois são mais e mais, ou menos e menos, para que o movimento seja o quê? Acelerado. Que não é o nosso caso ali, né? A bolinha, ela, até o ponto de encontro, ela vai perdendo velocidade. Ela tem um movimento retardado. Então, como o eixo está crescente para cima, V é positivo, V0B é positivo. Se V0B é positivo e todas as
as posições aqui vão ter velocidades positivas, a aceleração obrigatoriamente tem que ser negativa para que o movimento seja retardado. Então, resolvendo a continha aqui para a gente fechar a questão, eu vou ter 120 igual a 6V0B menos 6 ao quadrado dá 36, vezes 10, 360, não é isso? Dividido por 2 vai dar 180. Arrumando aqui a casa, né? Passando, opa, esse aqui a gente não passa para o outro lado não, a gente passa a letra para um lado e o número para o outro. Então eu vou ficar aqui ó, com 6V0B igual a 300, né? Esse 120 aqui vai ser somado com 180. Então a velocidade inicial de B vai ser 300 dividido por 6, esse 6 passa para cá dividindo, vai dar 50 metros por segundo. Vamos ver se tem essa resposta lá, né? Vamos ver aqui, 50 metros por segundo, a resposta é a letra D de dado. Beleza?